Louvado seja o Senhor. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por esta hora. Obrigado pelo tempo de adoração. Obrigado pelo privilégio de te servir. Obrigado, Senhor, pela palavra revelação que tem nos dado, preservado para nós. Oramos para que esta mensagem, esta revelação, fará bem em cada vida e preparar-nos para o céu em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que o nosso coração, nossa mente, nosso espírito, nossa alma irá se focar na sua palavra e nada mais na terra, em nome de Jesus. E oramos, Senhor, que o poder do Espírito de Deus, que faz com que os crentes possam ser o que devem ser e ser obedientes da palavra, esse mesmo Espírito, essa mesma graça, essa mesma força e esse mesmo poder virá para cada um, salvos, santificados e cheio, e nos fazer obedientes na tua palavra em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, que em cada momento do dia, todo o tempo da semana e todo o nosso percurso na vida, possamos nos focar em todo momento, em todo o caminho, até que possamos te ver cara a cara na eternidade em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, na tua palavra. Abençoe o seu povo na tua palavra em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que já respondeste. Em nome de Jesus nós oramos. E todos digam amém. Muito obrigado por se assentar. Hoje estamos a considerar o sermão de montanha. O que é a mensagem que Jesus deu a mensagem ao povo naquele tempo e dá também a mensagem para nós neste tempo e dá-nos a mensagem em todo o nosso percurso até ao fim do mundo, até ao fim dos tempos. E conclui nesta sermão da montanha em dizer que todo aquele que ouve esta palavra, a minha palavra, e cumprir, será como o homem que edifica a sua casa sobre uma rocha. E enchente vem, tempestade vem, e a casa se firma, porque foi construída sobre a rocha. Isso significa as pessoas que vêm e ouvem acerca do arrependimento, se arrependem, ouvem da santidade e buscam a santificação, e são santos, são justos, e buscam pelo poder do Espírito Santo, e obras, e caminham, e agem, e tudo na vida, assim como a palavra de Cristo proclamou. Essas são as pessoas que edificam as suas casas, a casa espiritual, o templo espiritual, a vida espiritual e caráter sobre a palavra de Deus. E diz também todo homem, quer seja naquele tempo ou este tempo, qualquer tempo, nos séculos, na dispensação, e não fizer de acordo com a palavra, vem à igreja, é um religioso, lê a Bíblia, menciona o nome de Jesus, mas não faz as obras de Cristo. E diz que será como o homem que edifica a sua casa sobre a areia. Não há fundação, não foi edificada sobre a rocha dos tempos, e vem os ventos, vem as tempestades sobre aquela casa. E isso significa que todo o templo, toda a casa, toda a profissão será testado pelas coisas que acontecem na vida. E diz, e a casa caiu, vai colapsar. Por quê? Porque não há salvação. Quando não há Cristo habitando nele, a casa deve cair. Ele diz, grandemente serão os danos, grandemente será o seu colapso. Isso significa que haverá danos irreparáveis, sem redenção. E diz-nos em livro de Mateus 24, 35, diz,
A terra e o céu passarão, mas a minha palavra não passarão. Isso significa a dispensação será para todos os momentos e também neste tempo. Que mesmo que a terra e o céu passem, mas a palavra de Deus, a palavra de Cristo, aquilo que Cristo quer e tudo o que Cristo deseja de nós não irá passar. E todo aquele que vem ao Rei irá ler essa palavra, irá abraçar essa palavra, irá crer essa palavra, irá viver por essa palavra e edificar o seu templo, edificar a sua casa espiritual sobre esta mesma palavra. É a razão pela qual estamos a olhar para a palavra de Cristo hoje. E queremos ver o que ele disse, queremos ver o que ele ensinou, e queremos ver de que palavra irá nos julgar no dia final. É por isso que hoje estamos a olhar para a mensagem imperecível para a sua igreja adquirida. Que pessoas que foram comprados pelo sangue do Cordeiro e vêm para o Rei e trabalham no reino e vivem através dos padrões da palavra de Deus. Isso significa, é a palavra que nos deu. E há pessoas... Então, a palavra da sermão de montanha é imperecível para aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Há 3 coisas que iremos observar. Número 1. Os pilares fundamentais da fé. Você diz, tem fé em Cristo, fé da salvação, fé da comunhão e fé de se firmar em Cristo. Há pilares para que essa fundação, para que essa fé, a fundação, os pilares fundamentais da fé. Número 2. A primeira busca dos fiéis. Vem ao Senhor pela fé. E Ele te dá a graça para ser leal, Ele te dá a graça para ser obediente, Ele te dá a graça para ser fiel. Então, tem que ver isso como prioridade da sua vida, que és fiel perante o Senhor. Ponto número 3. Estamos a olhar para... Ponto número 3, estamos a olhar para as orações frutíferas por seu favor. Ele dá favor, e favor espiritual, favor nas coisas materiais, a transformação de vida através de favor. E pedimos isso através da oração. E a sua oração é cumprida quando tu pedes, quando tu buscas, de acordo com a sua palavra, enquanto tu bates. Porque Ele deseja abrir as portas para ti. Vamos para o ponto número 1. Número 1 são os pilares fundamentais da fé. Ler de Mateus 5. Mateus 5, versículo 3. Os pilares fundamentais da fé. Bem-aventurados os pobres do espírito, porque deles é o reino dos céus. E no versículo 4 diz-nos, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Versículo 7 diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Versículo 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E no versículo 11 diz, bem-aventurados sois vós quando vos injuriam e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. E versículo 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Grande é o vosso galardão nos céus,
porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E deixo lá todos esses versos lidos para vocês. Vamos dividir em 3 partes. Número 1, perdão e paz para o penitente. Número 2, preço e prêmio pela pureza. Número 3, perseverança na perseguição presente. Vamos olhar para o número 1. Número 1, estamos a olhar para perdão e paz para o penitente. Que precisamos de perdão, precisamos da graça, e para que possa ser verificado em nossos corações, onde os nossos pecados são perdoados, onde nossos pecados são lavados, são tirados, precisamos do perdão e paz de Deus no nosso coração. Sermos justificados pela fé, temos paz com Deus. A paz que vem como resultado de reconciliar-se com Deus. E por causa disso, irá acontecer conosco e termos perdão. Então precisamos de ser penitentes. Temos que nos arrepender, olhar para o passado e vermos nosso passado da maneira como temos sido, que não irá nos guiar para o futuro, os céus. O nosso passado que não irá nos guiar para termos o gozo da paz de Deus. Então, isso somente será para aqueles que se reconciliaram com Ele. E por causa disso, temos que nos arrepender. Em Mateus 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem for orgulhoso no espírito, então vai dizer, olha, ok, eu estou bem assim como eu estou, eu já fiz isso, fiz aquilo, eu jejuo 2 vezes por semana, e começa a se orgulhar, começa a se levantar das suas explosões religiosas. Então Deus quer pessoas que irão que irão se colocar embaixo da sua torre de orgulho, dos seus pecados. Então, buscando a presença do Senhor e de perceber que eu sou pobre espiritual e não há nada que eu possa fazer que possa herdar a salvação do Senhor. Então, isso é para pessoas que são pobres no espírito. Então, olham para si, olham para Jesus, aquele que os salvou, e vão dizer, e a Bíblia nos diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão o reino dos céus. E o Rei dos Reis irá abrir as portas do céu. Por quê? Porque são penitentes, se arrependendo dos seus pecados. E no versículo 4 diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eles olham para a sua deficiência e choram. Olham para as suas falhas e choram. Olham para as barreiras entre eles e os céus e começam a chorar. Vê todos os lugares onde poderiam ter estado no passado e olham para si no vale e percebem que não conseguem alcançar a vontade de Deus, começam a chorar. Então derramam seu espírito. Então dizem, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, serão confortados com o propósito prático da vida que um cristão deve ver. Diz no versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Essas são as pessoas que durante a sua caminhada na vida, ele diz que eu não herdei nada, mas me salvou. Eu não tenho nada do que me orgulhar. Eu não tenho nada que comparar a minha vida com o meu vizinho, que eu sou melhor do que eles, porque tudo que eu tenho pela graça. E quando alguém fez alguma coisa que não é certo, você vai dizer que eu teria feito aquilo, mas pela graça de Deus, quando você vê outra pessoa caindo num vale, você tem que dizer que,
teria caído também se não fosse pela graça de Deus. Então, quando você ouve pessoas falhando contra ele, assim como Arão e Miriam falou contra Moisés, eles devem perceber que eu também deveria ter feito aquilo, mas se não fosse pela graça de Deus. E quando Deus falou, lhes repreendeu, não se irritaram, porque eles perceberam que poderiam ter caído também. Agora, então lembra da palavra de Deus que diz: aqueles que se zangam com seus vizinhos sem nenhuma causa, esse julgamento virá para eles. E todos aqueles que exalam suas vozes, zangam e chamam outro de raca, de loucos, diz que essas pessoas estão no perigo de julgamento e estão sempre se exaltando diante do Senhor. É por essa razão que ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tu deves entender, no reino milenário de Cristo, eles vão estar com Cristo. Ele vai dizer: governo sobre essas cidades. Isso significa o quê? Irão herder a terra. Essas são as pessoas que se entregaram todo ao Senhor e caminham no Senhor em mansidão, em solidariedade, de uma forma justa, tendo a mente de Cristo. Por quê? Porque eles foram mansos. Vamos olhar para Tiago 4. Estamos a olhar para o versículo 6. Diz: antes dá maior graça. Ele dá maior graça. Tens humilde, dá graça. Tens manso, dá graça. Tu choras pela sua deficiência, ele dá mais graça. Ele começa por graça. Tem começado pela graça para ser salvo. E continua com graça. E te apresentas ao Senhor. Porém, ele diz: Deus resiste aos soberbos. Aqueles que são soberbos são orgulhos no espírito, aqueles que se exaltam, aqueles que falam mais alto, dizem: eu posso fazer isto, posso fazer aquilo. Esquece que é pela graça que lhes guarda. E ele diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. E no versículo 7 diz-nos: sujeitai-vos, pois, a Deus. Por quê? Porque será apenas para o povo no espírito que dará mais graça. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo. O diabo vai querer com que você se esqueça da graça de Deus. O diabo vai querer com que você seja orgulhoso. Por quê? Porque ele foi orgulhoso desde o princípio. O Lucifer, ele vai querer com que ele seja como ele, para que você possa gastar toda a eternidade com ele do outro lado do sofrimento. Portanto, Deus diz: tem que resistir ao diabo e ele vai fugir de ti. E diz no versículo 8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. No versículo 9, senti as vossas misérias. Então, quando você percebe que fez alguma coisa que não deveria ter feito, e você volta a fazer, então perde o poder, perde a presença do Senhor. Você disse alguma coisa zangado, você disse alguma coisa louca, você disse alguma coisa em orgulho, e depois descobre que se eu continuar assim, e se eu morrer nesta condição, olha para a palavra de Jesus, que ele diz que irá sofrer a condenação do fogo eterno. Por causa disso, tem que chorar. Tem que chorar por si. E lamentai e chorai. Convertei-vos no reino de Deus. Então, você não... Então, quando tu és deficiente na sua vida, precisa de consertar. Porque não terás coragem de chorar diante do Senhor, de pedir ao Senhor. E precisa de chorar para quê? Para ter a circuncisão do coração. Ele irá purificar a sua vida. Precisa de chorar e derramar as suas lágrimas perante o Senhor.
E, então, o diabo vai querer com que você beba, se ria, se regozije no pecado, para que você faça o quê? Para que você possa se esquecer de si mesmo, da sua eternidade. E diz no versículo 10, humilhai-vos perante ao Senhor. Humilhai-vos perante ao Senhor. Todo momento se humilha a si mesmo. Por quê? Porque o Senhor está lá em todo lugar. Em todo lugar. Quer esteja no caminho, o Senhor está lá. No escritório está lá. No caminho está lá. Humilhai-vos perante ao Senhor. Quando estás a ler a Bíblia, quanto mais Ele está lá. Quando estás a orar, quanto mais Ele está lá. Humilhai-vos perante o Senhor. E quando estiver no santuário e estás a adorar ao Senhor, quanto mais Ele está aqui, muito mais. Porque Ele diz, onde estão 2, 3 reunidos em meu nome, eis que eu estou no meio deles. E Ele estará lá para te direcionar, precisa de se humilhar. Humilhai-vos perante ao Senhor e Ele vos exaltará. E Ele te exaltará. Ele não irá levantar aos orgulhosos do coração, do espírito, aqueles que clamam de si mesmo a justiça, aqueles que se orgulham no espírito, aquele que exalta o seu homem interior, ou seja, a mulher que se exalta, o homem que se exalta, mas sim pessoas que se humilham a si mesmo e são mansos diante do Senhor. E Ele também dá-nos um estado permanente de humildade. E daqueles que são pobres no espírito. Vamos olhar para o número 2, o preço e o prêmio pela pureza. Ele diz-nos em Mateus 5, versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quando você está com fome, queres comida, deseja comida para o seu corpo, a todo custo. Não quer mais outra coisa. E não pode continuar toda a coisa regular, toda a atividade regular, quando está realmente com fome. E quando está realmente com sede, o que tu procuras é água para beber, para apagar a sede. E quando a sede é realmente forte, não queres mais outra coisa. Estás com fome, se estiver com fome e se queres água, isso é o que na verdade você deseja naquele momento. E o dinheiro, o ouro não irá te satisfazer naquele momento. E naquele momento, o engano das pessoas não irá te satisfazer. E nada na terra irá te satisfazer. Por quê? Porque de fome você está faminto. E quando você está com fome e está com sede, você leva a comida e come. E quando você come a comida, isso vai te durar aqui na terra. Mas o que vai durar para os céus, o que vai durar para a eternidade, o que tu queres e que irá te carregar, te dar a força, te dar a vitalidade e te dar a habilidade de viver ao lado de Deus, na presença do Senhor, é, na verdade, a justiça. Ele diz, são aqueles, ele pergunta, será que você está com sede de justiça, assim como você tem estado com fome? Quando o pânico de fome, estás com fome da justiça e sede de justiça, e quando isso se torna tão sério que irás deixar todas as coisas ao lado e a única coisa que o teu coração está desejando seja a justiça que vem dele e te levanta para a presença de Deus e assim estando satisfeito, será quando o propósito da sua existência aqui na terra será alcançada. Por quê? Porque o Deus te criou a ti para ser como Ele. E enviou Jesus Cristo
para nos trazer a Ele. Ele diz, ainda que esteja fome, ainda que esteja farto de comida ou de água, mas tu precisa de saciar e ser satisfeito, estar satisfeito com a justiça. E quando isso acontece, é que o teu propósito da sua existência realmente acontece. Ele diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A justiça traz a natureza de Deus. A justiça faz com que você tenha o desejo de ser obediente a Deus em todas as coisas. Quando tem essa justiça e tem a natureza de Cristo e a mente de Cristo, você não quer retalhar nada a ninguém. Mas porque minha mulher fez isto, eu devo retalhar. Não, você nem se preocupa. Quando você é cheio da justiça, ele fez aquilo, eu tenho que divorciar, eu tenho que me separar dela. Tu não terás esse tipo de atitude quando você está cheio da justiça. Meus inimigos fizeram isto para mim. E atiraram uma pedra contra mim. Assim eu também vou atirar outra pedra contra ele. Você não irá fazer isso quando tem a justiça de Deus. Por quê? Porque vem disso. Porque Deus dá a luz solar e dá chuva a todos, justos e aos injustos. Por quê? Porque Ele é um Deus justo para com todos. Olha, não diga, eu só quero ajudar. Você tem que ter desejo de ajudar todo aquele que não tem ajuda, quer sustentar todo aquele que não tem sustentar. Você quer ajudar os seus inimigos. Por quê? Porque essa é a natureza de Deus. Quando ainda éramos pecadores, inimigos de Deus, Ele deu o seu único filho para remover todos os nossos pecados e morrer por nós. Olha, para você se tornar um homem justo, precisa de Cristo, no seu coração de Cristo. Olha para Cristo, Ele manifestou o seu amor através de Cristo. Enquanto nós éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Essa é a natureza de Deus. E quando isso acontece contigo, tem que amar o seu inimigo. Ajude os seus inimigos. E assim serás abençoado. E conforme temos que ser justos, honestos, misericordiosos e bondosos e bons, assim como o Pai, Deus que está nos céus, é perfeito, e justo, e misericordioso e bom, e Ele é amor a cada um. Quando o seu amor nos enche a cada um de nós, Mateus 5, 7, diz-nos, bem-aventurados os misericordiosos. Quando você é justo, serás misericordioso. Alguém não irá sofrer você desejar-lhe o bem. Ele falou mal de mim no outro dia, agora está passando por aquilo, bom para ele. Não, quando você é justo, você terá a mente de Cristo, e tendo a natureza de Deus, e tendo a imagem e semelhança de Deus, então serás misericordioso. Por quê? Porque Ele, nosso Deus, nosso Pai, é misericordioso. Quando as pessoas estão em necessidade, e você é justo, quando as pessoas estão em necessidade, você vai providenciar aquilo que eles querem, irá dar para ele como sinal e demonstração da misericórdia de Deus. Quando as pessoas sabem, não importa que as pessoas saibam ou não, tu darás a eles. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. No versículo 8, bem-aventurados os limpos do coração. Bem-aventurados os limpos do coração. Não serão os abençoados, não serão aqueles que são puros de boca para fora, boca no serviço das suas bocas, dos seus lábios, por falar de si mesmo, ou tocar na sua própria trombeta, puro no coração, nos seus pensamentos, os pensamentos do coração puro, na sua mente puro, o desejo que você tem puro, a motivação que tu tens dentro de si tem que ser pura. Bem-aventurados os limpos do coração, porque eles verão a Deus. Tu verás a Deus agora quando tu oras. Verás a Deus agora quando há sofrimento. Verão a Deus agora
quando estiver a passar de perseguições. Verão a Deus agora quando tem qualquer necessidade na sua vida. Verão a Deus quando se ajoelham em oração. É bem-aventurado o limpo no coração, porque eles verão a Deus. E quando o tempo de passar daqui da terra, irão ver aquilo que outros em sua volta não irão ver a Deus. Puro do coração, eles olharão para os céus e dirão: eu vi o Filho do Homem em pé, na destra de Deus. Olha, será Cristo? E dirão: eu vi a Jesus Cristo, que mesmo o meu espírito é bem-aventurado a todos que estão limpos do coração, porque verão a Deus. E quando atravessar para o outro lado, verás a Ele. Cara a cara, verão ao Senhor. E o Senhor escreverá o seu nome na sua testa. E irá adorar ao Senhor para sempre e para sempre. Por quê? Porque o trono de Deus estará diante daqueles que são puros de coração. E verão Ele, regozijarão com Ele e adorarão com Ele para sempre e sempre. Como é que essa pureza do coração vem? Estamos a olhar para o livro de Atos 15. Atos 15, 9. Atos 15, 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seu coração pela fé. Não há diferença. Quer seja Paulo ou Pedro, não há diferença. Quer seja judeu ou não há diferença. Quer seja homem ou mulher, não há diferença. Quer seja jovem e velho, não há diferença entre nós e eles. Purificando seu coração pela fé. Quando há pureza do coração, não há nenhuma malícia contra qualquer pessoa. Quando há pureza do coração, não há luta, não há briga com ninguém. E se qualquer um de vós faz com que se zangue, ele diz: vá, dê mais uma milha. Então tu vai perguntar: por que eu vou ter que fazer isso? Com que autoridade você me comanda para fazer isso? Quando existe pureza no coração, não há nenhum impedimento, não há nenhuma fúria contra as pessoas. Não odiarás aquela individualidade, e não se importando com a sua origem. E alguém que não seja familiar, ele pergunta de ti, pede de ti para que ele possa lhe emprestar alguma coisa. Então tu não vai dizer que se você fosse meu amigo, iria te emprestar. Se você estivesse a trabalhar comigo, iria fazendo o que eu quero, iria te emprestar. Então a palavra diz: quando você é puro no coração, se a quem te pede alguma coisa, tu irás emprestar sem esperando algo em retorno. Essa é a palavra de Deus, que são essas experiências básicas da salvação e da santificação que nos leva para onde nós devemos ir. E sermos obedientes à palavra do Senhor e caminhar no caminho do Senhor e fazer isso consistentemente e de uma forma contínua em toda a nossa vida. Por quê? Porque a graça de Deus já lavou a nossa vida. Titos 2, versículo 3. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Será que eu tenho algum direito se eu tivesse ficado no meu pecado, se eu fosse orgulhoso, se não tenho sede da justiça, se não tenho fome da justiça, se não tenho sido enchido com a justiça, será que tenho alguma esperança, tenho algum direito? Se não formos purificar nosso coração para ter essa esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele virá para julgar os orgulhosos do coração. Ele virá para julgar as pessoas que dão a si mesmo para coisa deste mundo. Porque qualquer um que ama o mundo cria inimizade com Deus.
Então, ele vem para, na verdade, separar aquele que faz a injustiça e colocando-lhes do lado esquerdo. Ele dirá, não te conheço, não te conheço. Essas pessoas que estarão à procura das aparências do mundo, e se você não está purificado, não está salvo e não está preparado para ver ao Senhor, a palavra diz, bem-aventurada a esperança do aparecimento da glória de grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 14, o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Número 3, a perseverança na perseguição presente. Perseverança na perseguição presente. Mateus 5, 12. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, olha, para pessoas que se questionam, por que é que eu vou, que interpretam a minha experiência e mal interpretam a minha expressão, por que é que eu passo por isso na vida? Então, Jesus disse para ele. Então, Jesus Cristo fala daquelas pessoas que indo durante a sua corrida, durante a sua vida, as pessoas choram por causa da sua insuficiência. E durante a vida, você percebe que sou misericordioso. Isso significa que não há nada que irá te mudar. Qualquer coisa que acontecer, você é misericordioso. Quando você vive a sua vida, você percebe que eu sou puro do coração. E você percebe que você faz a vontade do Deus. Então, quando levanta-se uma perseguição, tem que perceber, não vais questionar. Por que eu sou justo, mas ainda passo perseguições? Eu sou justo, estou vivendo uma vida segundo a palavra de Deus, mas grandes coisas negativas acontecem comigo. Sim. Isto significa que todo o mundo se deleita no maligno. O maligno controla o mundo, controla o seu espírito, as suas ações. Diabo odeia Cristo e odeia todas as pessoas que têm a natureza de Cristo. O diabo e o Deus deste mundo irá influenciar o puro do mundo e irão perseguir-vos. E quando isso acontecer, e não irá dizer, será que o diabo ainda não viu qualquer coisa boa em mim? Não irá incitar o seu povo para me perseguir? Então, ele não está vendo que eu estou caminhando para o caminho mais estreito que irá me liderar para os céus. Então, bem-aventurados são aqueles que sofrem a perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. No versículo 11 diz-nos, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando os homens irão e vos insultam, quando os homens irão atirar pedra contra vós, quando homens vos abusam, quando eles falam coisas malíficas por vós, e perseguirem e mentindo-vos, disserem todo o mal contra vós por minha causa. E diz no versículo 12, exultai-vos. Esse não é o tempo de você pendurar a sua cabeça. Esse não é o tempo de reconsiderar. Será que ainda posso continuar e seguir a justiça? Este não é o tempo de eu desistir.
e dizer, será que posso ainda continuar a preservar a puridade que outras pessoas que não têm? Será que posso continuar a ensinar uma doutrina sã e lutando, batalhando pela fé que uma vez fora dada aos santos? E vai dizer, não é o tempo para chorar, não é o tempo para decidirem deixar o Evangelho e ajuntar-se a ele. Tu vai dizer, este é o tempo de se exaltar e alegrar, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Realmente, Isaías também passou disso, Jeremias também passou disso, Ezequiel também passou disso, Daniel também passou disso, Mesaque, Shadraque e Abednego passaram disto, sofreram, viram perseguição, e o que nós temos agora é algo superficial. É uma aflição muito superficial que vem sobre nós, é a perseguição que se virá ao fim. E você vai dizer, se estou assim identificado com Cristo, se estou identificado com o caminho, com a justiça do Senhor e sou perseguido, tem que exultar e alegrar, porque grande é o vosso galardão no céu. Agora, tu não irás ter todo o galardão aqui na terra. O galardão que você vai ter no céu é assim que perseverar. Se você perseverar até o fim e alcançar o poder de Deus, e a salvação reservada por nós no céu, quando chegar no céu, grande será, alcançará o teu galardão no céu. E terás a mesma estatura, a mesma semente, o mesmo galardão, assim como os profetas foram antes de nós. Diz em 1 de Pedro 4, 1 de Pedro 4, 12. Amados, não estranhais a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Quando você passa por perseguições, em qualquer lugar, mesmo através de pessoas que você não espera, perseguição pode vir, pessoas que nunca você imagina. Pessoas que você imagina que iriam te levantar, iriam te exaltar. Mas eles vão dizer, nós cremos em salvação, mas faça a tua salvação definitiva. Cremos na santificação e puridade do coração, mas faça a tua prática. E se eles fazem isso, não veja isso como algo estranho, concernente às tentações que virão para ti, porque essas coisas aconteceram também. No versículo 13, mas alegrai-vos, olha para isso novamente, não pendure a sua cabeça, não chore, não se condene a si mesmo. Talvez estão certo, talvez eu estou errado. Você não pode estar errado por seguir a Cristo. Você não pode estar errado por seguir a Bíblia. Você não pode estar errado por seguir a santidade e a justiça, sem a qual ninguém verá o Senhor. Talvez eles são justos, são certos, quando caminham fora da palavra de Deus, não diga, talvez eles são justos e eu sou errado. Não, continue caminhando na palavra de Deus e a sua atenção focada a Cristo, porque Ele é justo. E todos os que seguem a Cristo serão, na verdade, são justos. Não desvia sua direção, tem que alegrar, tem que regozijar, porque no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. No versículo 14, diz, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Olha, o Espírito de Deus repousa em ti. O Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa em ti. E que nenhum de vós padeça um homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entregue em negócios alheios.
Olha, há pessoas que são crentes, mas são crentes superficiais, porque contam-me, falam mentira. Ele diz, há pessoas que são profundos e mais profundos, mas ainda lutam. Ele diz, eles são as pessoas do mundo. Não, isso não será o seu caso. Por quê? Porque por você faz e segue todo o item que vem de Cristo. Não, mas não padece como... Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. No versículo 16, desculpa. Mas se padece com... No versículo 15, desculpa. Porque nenhum de vós padece como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Diz no versículo 16. Mas se padece como cristão, mas se alguém padece como cristão, um cristão santificado, sou como um cristão apaixonado pelas coisas de Deus, e se algum homem sofre como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nesta parte. Vamos para o ponto número 3 agora. Ponto número 2 é a primeira busca dos fiéis agora. Somos salvos agora. Somos santificados agora. Olhamos para Jesus, para Deus, identificamos-nos com Deus e temos a natureza de Deus. E sede, pois, perfeito, misericordioso, mansos e piedoso, assim como Deus no céu, o vosso Pai, é perfeito, misericordioso, bom e justo. E quando isso acontece, o próximo capítulo diz-nos, da maneira como vemos agora, Deus olha para Mateus 6, 24. Mateus 6, 24 diz: ninguém pode servir dois mestres. Por quê? Porque pode amar um e odiar o outro. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não pode servir Deus e diabo, porque vais odiar diabo e amar ao Senhor. Ninguém pode servir aos dois senhores. Servir a mim, o ego, e servir a Deus. Por quê? Porque haverá um que ficará de fora e outro ficará em frente. Diz, ninguém pode servir os dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. E não podeis servir. Isso significa, não podeis servir a Deus e a Mamon. 33, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tu amas a Deus mais do que o mundo, acima do mundo. Busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Além de buscar os bens do mundo e as suas riquezas, busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Estamos a olhar para três coisas. Número 1, a verdadeira prioridade dos justos. A verdade. E confirmada e prioridade dos justos. Número 2, a busca verificável da justiça. E número 3, a valente preservação do direito. Olha para o número 1, a verdadeira prioridade dos justos. Diz-nos em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois mestres, a dois senhores. Há pessoas que colocam um pé no mundo, o outro pé na igreja.
Não pode fazer isso. Um pé na doutrina de Cristo e outro pé nas políticas do mundo. Não pode fazer isto. Há pessoas que têm um pé na puridade para os céus e outro pé na política do presente século. Não pode fazer isso. O óleo e a água não podem se misturar. Se for para servir a Deus, sirva a Deus. Não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Não irás te coadunar com aquilo lá e também não irás te coadunar com isto cá. Não há nenhum homem, quer seja inteligente, não há nenhum homem, quer seja diplomático, pode servir dois mestres, porque pode odiar um e amar o outro. Ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Porém, tu em particular, como qualquer outra pessoa na terra, tu não podes servir Deus e servir a Mamon. Olha para Mateus 4, versículo 10. Então, disse-lhe Jesus, então, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Apenas a Ele servirás. Diz-nos em livro de Atos, capítulo 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e aos apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a autoridade final em todo, a cada um que vem a Cristo. Nós, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós devemos obedecer a Deus do que aos homens. E com os mandamentos dos homens, o desejo do homem, se aquilo que o homem quer, qualquer seja, e ele vem a contradizer os requisitos de Deus, nós diremos: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Eu oro para que Deus derrame a cada um de nós em cada momento a esse mesmo coração, em nome de Jesus. Número 2. A busca verificável da justiça. A busca verificável da justiça. Sabe, não é suficiente dizer eu sou puro no espírito, é verificável. Não é suficiente que eu choro pelas minhas deficiências, é algo verificável. Não é suficiente dizer que eu estou com sede, estou com fome de espírito, é verificável. Não é suficiente dizer eu sou manso, é algo verificável. Não é suficiente dizer que eu tenho a puridade do coração, bem-aventurados são os puros do coração, porque ele verá o Senhor. Isso é verificável. Não é suficiente dizer eu sou justo, eu tenho a justiça de Deus imputado em mim, impactado em mim, e isso é verificável. A busca verificável da justiça diz-nos em Mateus 6, versículo 3. Mas, Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus. És jovens que viajas para fora, isso não é número 1. Quer viajar para Japão, Hong Kong, América, Grã-Bretanha, isso é bom. Se isso não irá levar a justiça de ti, isso não é a primeira coisa. Eu, como pai, como mãe, como obreiro, como um servo normal, e todas essas coisas, salário, promoção, é muito bom, mas não é a primeira coisa. Está trabalhando para agradar o seu mestre, agradar o seu diretor, agradar os seus professores, agradar os seus chefes. Isso é muito bom.
é desejável, mas isso não é o número um. A coisa número um, no coração de cada candidato dos céus, é o reino dos céus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Há pessoas que buscam todas essas coisas, tem uma boa educação, certificado, emprego, esposa, mulher, marido, filhos, prosperidade, sucesso. Há pessoas que buscam isso primeiro e deixam Deus atrás. Eles não irão alcançar aqueles que buscam, mas pessoas que coloquem a Deus no seu lugar, o Criador, sendo o número um, é aquele que amou de tal maneira a mim e deu o seu único filho, para que todo aquele que crê não possa perecer. Isso é número um. Aquele que irá preparar o céu para mim e que preparar um lugar, e tendo grandes mansões, ele diz: vou preparar grandes mansões. E perceber que os céus é mais grande, é mais grandioso do que qualquer outro país, do que a América, do que qualquer país no mundo. E colocar isso na sua mente e focar-se nos céus. E é assim como você irá alcançar as bênçãos do céu. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso deve ser o número um na tua vida. Estamos a olhar para Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Então, por quê? Porque ele estava olhando para o céu, estava buscando o céu. Ele viu a glória, a beleza, viu o esplendor dos céus. E voltou. Ele disse: meu desejo, não sei qual escolher, em que escolher, ora estar aqui, ora estar lá. Mas eu poderia estar convosco e continuar a ministrar. Mas por quê? Porque eu vi a glória de Deus. Eu vou à busca do céu primeiro. E vou buscar a justiça primeiro. Mas essas coisas que me foi dado, eu contei por perda, por causa de Cristo. E no versículo 8 diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas. Eu tenho por perda todas as coisas, o ouro, prata, tenho por perda a posição, a popularidade, eu tenho por perda todas as qualidades, a política, as promessas, tenho por perda todas as coisas do mundo, e com todas as coisas do mundo, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E diz no versículo 9, e seja achado nele, não tendo a minha própria justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Estamos a ver para o número 3. Número 3, a valente preservação do direito. A valente preservação do direito. Você vê aquilo que é justo de uma forma valente, corajosamente, tu preservas já isso, primeiro no seu coração, 2, na sua vida, 3, no seu ministério, 4, para todas as pessoas que irão te conhecer, todas as pessoas que vêm diante de ti, que irás conhecer, tem que preservar a justiça, o caminho certo, a personalidade certa, e que qualquer que vem diante de ti, que vai desejar compartilhar isso com ele, sem nenhum compromisso, sem corrupção. Diz-nos em livro de Job, Job 17, estamos a olhar para o versículo 8, 17, 8. E os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita. Os inocentes
aqueles que tiveram a palavra de Deus, não só na cabeça, mas também no seu coração. E ser inocente em toda maneira, de todo nível, em toda iniquidade, inocente em todo compromisso, não verás hipocrisia na vida dele. Vai dizer, tudo bem, ele é que pode fazer, eu não posso fazer qualquer coisa. Irás levantar contra o hipócrita. Olha para o versículo 9. Versículo 9. O justo seguirá o seu caminho firmemente. Irá preservar o seu caminho firmemente. E o pur de mãos irá crescendo em força. E diz-nos no livro 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Diz, conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvido na fé, segure isso, a palavra da salvação, o caminho da justiça e a força do Espírito. Diz, segure isso, o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Versículo 14. Guarda o bom depósito. Essas boas coisas que foste dado, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. És batalhador pela verdade, és valente pela justiça, você não irá dar nenhuma desculpa, qualquer erro, qualquer falsidade, qualquer hipocrisia. Estamos a vir para o ponto número 3 agora. As orações frutíferas por seu favor. As orações frutíferas por seu favor. Diz-nos em livro de Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei e abrir-vos-á. Há 3 palavras aí. Peça, busque, bate. Assim, se olharmos para a primeira letra da primeira palavra, A, busque, em inglês, capa, bate. Juntando isso, são 3 letras, vem peça. Número 1, peça em fé. Peça com fé, de acordo com a sua vontade. 2, busque o cumprimento da sua palavra. É por essa razão que você está, é isso que você está à busca. Busque o cumprimento da sua palavra. 3, bate com firmeza, contando com a sua disposição. Olha para o número 1, peça com fé, de acordo com a sua palavra, sua vontade. Mateus 7:7. Pedi e ser-vos-á dado. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Versículo 8. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. No versículo 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Versículo 10. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Agora no versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, naturalmente o homem é mau sem a graça, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedir. Olha, em todos os versos que lemos a partir do versículo 7, vem, peça. Então, olha para Mateus, versículo 21, capítulo 21. Mateus 21, versículo 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidando, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito.
Olha para o versículo 22. Versículo 22. E tudo o que pedirdes, na oração, crendo, tudo o que pedires para a tua alma, para o teu espírito, para o teu corpo, para a sua vizinhança, para o seu ministério, para a sua família, pessoas em sua volta, pessoas que precisam um toque do céu através de ti, todas essas coisas, e tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Diz-nos no versículo de João 15, versículo 7. E se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E diz, desde que a palavra se firme em vós. Se vós firmares em mim e a minha palavra firmares em vós, e tudo o que pedires vos será feito. Versículo 16. Versículo 16. E não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. Olha, para o Senhor, em seu coração tem que ter Jesus influenciando, ensinos práticos, a verdade prática, e buscando almas, ganhando almas na obra do Senhor. Ele diz, e o vosso fruto permanece, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires o Pai, viste, peça crendo, através da sua palavra, se firmando em ti e ele afirmando-se em ti, peça em nome dele, que qualquer que tu pedires ao Pai em meu nome, e o Pai vos dará. E diz-nos, em 1 João 5, versículo 14. Versículo 14. E diz, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade. Qualquer coisa, de acordo com a sua vontade. Qualquer coisa, de acordo com a sua vontade. Se pedir qualquer coisa, de acordo com a sua vontade, e diz-nos, ele nos ouve. Versículo 15, diz-nos, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ponto número 2, busque o cumprimento da sua palavra. Não podemos nunca esperar para ti e para qualquer um da terra, e mesmo qualquer um nos céus, que Deus irá contradizer a sua palavra. Nunca. Toda coisa que pedimos deve estar em cumprimento da palavra de Deus. Qualquer que buscamos deve estar de acordo com a palavra da promessa que ele já deu, de acordo com a palavra da profecia que ele já revelou, de acordo com a palavra da predita que ele já fez. Não podemos nunca pensar que podemos virar a palavra de Deus para contradizer a sua palavra. Isso irá significar que estaremos a querer fazer Deus mentiroso. Qualquer que pedimos, qualquer que buscamos, qualquer que oramos a favor, isso será cumprido através da sua palavra. Ele diz-nos em Mateus 7, versículo 7, diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. No versículo 8, porque aquele que pede, recebe. Qualquer um que pede, é algo, isso é persistência. Eu irei dizer a história de uma mulher que veio para um juiz, que foi para um juiz e pediu para que fosse feita a justiça diante da sua inimiga. O juiz não disse nada. A mulher foi novamente para o juiz, não disse nada. A mulher foi novamente e o juiz disse,
para que não me importunes. E pela sua continuidade de vir, eu irei te responder. E Jesus disse, ele diz, ajoelhou e orou: Pai, se isto for para passar de mim, não seja feita a minha vontade. Mas, por quê? Porque os céus estavam selados. Ele pediu, continuou a pedir. Ele foi novamente e pediu novamente: Pai, eu quero força, preciso de poder, quero da fortificação para beber deste copo da dor, cheio de dor. Este copo cheio de julgamento dos pecados das pessoas na terra. Não houve resposta. E foi novamente, pediu com insistência, persistência: Pai, assim como eu pedi, um anjo veio dos céus, quando estava transpirando de sangue e tremendo, e o anjo o fortaleceu. E o anjo disse: Filho, vamos. Então tens que continuar a orar e pedir com persistência até que a oração venha. Elias era um homem sujeitado a paixões assim como nós. Ele orou porque não havia chuva naquela geração, naquele tempo, por 3 anos. E orou novamente. Os céus deu chuva. Por que ele orou novamente? Ele orou e disse ao seu servo, vá e veja. O servo disse: não vi nada. Vá e veja novamente. Ele disse: não vi nada. Continuou orando: vá e vê. E de uma forma insistente. A insistência é muito importante até que tenha a resposta. Então, no mesmo tempo, o servo disse: eu vejo uma pequena nuvem como a mão do homem. Então ele disse: corre, vai, diga ao Acabe e diga a ele para que possa se levantar, para que a chuva não te pare. Isso significa que todo aquele que pede com persistência recebe. E todo aquele que bate, abre-se-lhe-á. Então, a nossa expectativa é buscar para que a palavra do Senhor possa cumprir. Diz-nos no livro de Hebreus 11, versículo 6. Mas sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus continue a vir. Aquele que vem a Deus, alcançou a salvação, venha novamente, tem lá a santificação. Alcançar a santificação, venha novamente, porque tem o poder do Espírito Santo. Porque ele disse: receberás o poder do Espírito Santo e serás testemunho em Jerusalém e Samaria e todas as partes do mundo, da terra. Continue vindo. Todo aquele que vem ao Senhor tem que crer que Ele é. Crê que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Tu buscas a palavra, encontras a promessa, tu consegues aquilo que Deus disse, irás alcançar, irás ter na sua palavra, e faça isso diligentemente. E a resposta virá. Eu disse: a resposta virá. Mas tem que buscar de acordo com a sua palavra. Diz-nos em Hebreus 13, 12. Hebreus 13, versículo 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Por quê? Versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Buscamos a futura. Como é que nós buscamos? De acordo com a sua palavra. Aqueles que se arrependem e creem no Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que continuam na sua palavra. E aqueles que são os seus discípulos realmente.
Ele diz, portanto, buscais a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, e seguir o caminho mais estreito, aquele que leva-nos ao céu, buscando o cumprimento da sua palavra. Olha para o número 3, aqui, bate com firmeza, contando com a sua disposição. Bate com firmeza, contando com a sua disposição. Diz no livro de Lucas 11, versículo 9. E eu vos digo a vós, pedi e ser-vos-á dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Versículo 10, diz-nos, porque qualquer que padece, que pede, recebe. Qualquer. Não temos que pensar, Elias teve que voltar antes que recebesse a chuva. E qualquer que pede, busca, não devemos dizer, Moisés tinha que ir, voltar e bater na pedra 2 vezes, 3 vezes, antes que tivesse provisão da água abundante. Porque diz, qualquer um que pede, recebe. Pedro não disse, eu tenho que voltar novamente antes que tivesse o espírito necessário na nossa vida. Qualquer um que pede, recebe. Mesmo você, assim que orar, qualquer que busca, alcança. E aquele que bate, continue batendo. Diz, a todo aquele que bate, ser-lhe-á aberto. No versículo 11 diz, o qual o Pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? No versículo 12 diz, também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Versículo 13, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que dá o Espírito Santo. Será que já recebeu o Espírito Santo desde que você creu, desde que você se salvou? E desde que foi santificado, será que já foi receber o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo? Tu não tens porque não pediste. Não tens porque não buscaste. Não tens porque tu não bateste. Ele diz, o quanto mais o Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. E diz no capítulo 18, versículo 1, e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar. Esse mesmo Cristo que nos disse em Mateus capítulo 7, peça ser-vos-á dado, dade ser-vos-á aberto. Então ele diz novamente aqui essa parábola, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sem cessar. No versículo 2, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Versículo 3 diz, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E no versículo 4, e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens. Versículo 5, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, a fim, não volte e me importune muito. Pelo seu importúnio, tu pediste anteriormente, não conseguiu. Venha, continue vindo. Buscaste, não alcançaste. Busque novamente. Bateste anteriormente,
Não alcançou, bate novamente. Faça isso continuamente, importuno. Exige, disse, e disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Versículo 7. Diz-nos: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aqueles que pedem, continuam pedindo. Irá lhes responder rapidamente. Irá cumprir o seu pedido. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Quando o Filho do Homem vier, alcançará fé na terra, a fé que continua pedindo até que a palavra de Deus se cumpra, a fé que continua buscando até que a fé seja dado, a fé que continua batendo profundamente, fervorosamente, com foco, a fé que continua batendo até que a resposta seja dada. Ele dará brevemente. E esta manhã, assim que recebemos assim que buscamos o reino de Deus primeiro, e com todas essas virtudes que virão com virtude, e dar-nos a certeza de morar num lugar justo e buscar a santificação, a santidade, sem a qual ninguém verá ao Senhor, e buscar isso fervorosamente com todo o nosso coração, e Ele nos dará, e buscaremos pela santificação, pelo poder, pelo batismo do Espírito Santo, para que possamos ser fortes e fervorosos no Senhor, e toda a necessidade, toda a coisa que precisamos, depois que alcançamos o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas virão em segundo lugar, e o Senhor irá responder às nossas orações. O Senhor responder a sua oração em nome de Jesus. Olha para o promessa de Deus. Aquilo que Deus que prometeu, tu vai dizer: Senhor, eu pedi, eu peço, eu bato. Mas isso tem que ser de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a sua vontade. Ele irá responder. Ele irá te responder. Ele irá me responder. Levante e diga ao Senhor, não mude a ordem, busque primeiro a palavra de Deus e a sua justiça. Busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Não altera a ordem. Não busque primeiro pelo dinheiro, pelo sucesso, não busque pelas coisas do mundo. Busque primeiro pela salvação do seu espírito, a verdadeira salvação do seu espírito, a salvação que dá a vitória do pecado, a puridade do coração. Coloque isso primeiro, outras coisas irão seguir. O Senhor responderá a tua oração em nome de Jesus.